Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre economia. Hoje, vamos explorar um fascinante período da história econômica, a economia primitiva. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde conheceremos como nossos ancestrais lidavam com os desafios econômicos nos estágios iniciais da civilização. Vamos lá! A economia primitiva se refere ao período em que as sociedades humanas estavam em estágios iniciais de desenvolvimento, geralmente antes do surgimento da escrita. Nesse período, as comunidades eram pequenas, nômades e dependiam diretamente dos recursos naturais disponíveis para sobreviver. Na economia primitiva, as atividades econômicas eram focadas na subsistência, ou seja, as pessoas produziam apenas o necessário para suprir suas necessidades básicas. As comunidades dependiam da caça, pesca e coleta de alimentos, utilizando os recursos naturais ao seu redor para garantir a sobrevivência. A troca de bens e serviços na economia primitiva ocorria principalmente por meio do escambo, um sistema de troca direta. Nesse sistema, as pessoas trocavam um bem ou serviço por outro de valor equivalente. Por exemplo, um caçador poderia trocar peles de animais por alimentos cultivados por uma comunidade agrícola. Não existia utilização de moedas ou sistemas monetários complexos nesse estágio. Além disso, a economia primitiva estava intimamente ligada à natureza. As comunidades se deslocavam seguindo as migrações de animais e os ciclos sazonais de plantas comestíveis. A natureza determinava a disponibilidade de recursos e influenciava diretamente a vida econômica das comunidades. Com o tempo, porém, ocorreram importantes mudanças na economia primitiva. Uma dessas mudanças foi a descoberta da agricultura. A domesticação de plantas e animais permitiu às comunidades se estabelecerem em assentamentos fixos. As pessoas passaram a cultivar alimentos, como cereais, legumes e frutas, e a criar animais para consumo e trabalho. Aproveite esse momento e já se inscreva em nosso canal, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos continuar com nossa jornada. A transição para a agricultura foi um marco na história econômica. Ela proporcionou uma fonte mais estável de alimentos, permitindo às comunidades produzirem excedentes. Com os excedentes, as sociedades primitivas podiam se especializar em diferentes atividades, como a produção de ferramentas, tecidos e cerâmicas. A especialização levou ao desenvolvimento de uma divisão do trabalho mais complexa e à troca de bens entre as comunidades. É importante ressaltar que a economia primitiva não se limitava apenas à subsistência. Mesmo nesse estágio inicial, já havia a formação de redes de trocas e comércio entre as comunidades. Essas redes possibilitavam a circulação de bens e o compartilhamento de conhecimentos, promovendo o desenvolvimento econômico e a interação social. É interessante observar que, na economia primitiva, as sociedades não possuíam a noção de propriedade privada como a entendemos atualmente. Os recursos naturais eram considerados bens comuns, e a terra era utilizada de forma coletiva. Essa noção de propriedade compartilhada refletia a importância da colaboração e da solidariedade para a sobrevivência do grupo. Durante a economia primitiva, também ocorreram importantes avanços tecnológicos. Os seres humanos desenvolveram ferramentas cada vez mais sofisticadas, como machados de pedra, lanças e arpões, que facilitavam a caça e a pesca. Essas ferramentas permitiram uma maior eficiência na obtenção de alimentos e, consequentemente, influenciaram a organização social e a divisão do trabalho dentro das comunidades. Outro aspecto importante da economia primitiva é a existência de rituais e trocas simbólicas. Essas práticas não tinham apenas um valor econômico, mas também um significado cultural e social. Os rituais de troca simbólica, como presentear objetos preciosos em cerimônias ou festivais, contribuíam para a coesão social e o fortalecimento dos laços entre os membros da comunidade. Vale ressaltar que a economia primitiva não pode ser vista como um estágio inferior de desenvolvimento.
Essas sociedades eram adaptadas ao seu ambiente e encontraram formas eficientes de lidar com os desafios econômicos. Suas práticas e conhecimentos foram fundamentais para o progresso humano e estabeleceram as bases para as futuras transformações econômicas. E assim concluímos mais um capítulo de nossa jornada sobre a economia primitiva. Exploramos desde as práticas de subsistência até as formas de troca, redistribuição e avanços tecnológicos nesse período. É fascinante ver como nossos antepassados enfrentavam os desafios econômicos com os recursos disponíveis e como essas práticas influenciaram o desenvolvimento futuro da economia. Espero que vocês tenham apreciado essa aula. Fiquem atentos para os próximos episódios, onde continuaremos explorando os diferentes períodos e aspectos da economia. Obrigado por assistir e até a próxima!